Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar neste vídeo sobre a sétima trombeta. E como vocês sabem, a gente sempre faz esses vídeos sem nenhum tipo de edição. Então vamos lá, a sétima trombeta. Aqui no texto que nós lemos, o texto que aparece aqui no livro do Apocalipse, está no capítulo 11, do 15 ao 19. Diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, e aos que temem o teu nome, assim aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Bem, esta sétima trombeta, quando ela é tocada, então os anjos no céu começam a cantar, entoar, né? Dizendo em grande voz, né? O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, vem também, todos se prostram e tem aquela solenidade maravilhosa de todos entoando e adorando ao Senhor, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Antes da gente entrar especificamente sobre essa parte do reino, da tomada do reino, e a passagem que expressa que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, eu gostaria de destacar o seguinte: nós estamos falando e conversando sobre o livro dos 7 selos. É o livro da propriedade que Cristo conquistou na cruz com o seu sacrifício, a propriedade da terra, do universo, de toda a criação. Então, ele abre os seus 7 selos, e no final do no sétimo selo se apresentam 7 trombetas, 7 anjos com 7 trombetas, e na sétima trombeta, que é essa que nós vamos falar aqui agora, vão aparecer 7 anjos com 7 taças. Então é uma sequência de 3, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E aí se cumpre a ira de Deus completa, né? A ira total do Senhor. E depois deste capítulo 11, né, que a gente lê aqui a sétima trombeta, nós vamos encontrar vários textos que são textos parentéticos. São parênteses explicativos com vários acontecimentos extraordinários, em detalhes, que vão acontecer ao longo desse tempo da ira de Deus, que é os últimos 7 anos, né, a última semana de Daniel, que é esse período. E aqui estão explicados nos capítulos 12, 13, 14 e 15. Nós vamos encontrar, então, a abertura, na verdade, os anjos com as 7 taças, que é a parte final da ira de Deus, né, no capítulo 16. Depois virão os capítulos 17, 18, 19 e 20, que são também parentéticos, explicando todas essas questões que hão de acontecer após o período da ira de Deus derramada sobre a terra e sobre as nações. Muito bem, na sétima trombeta, que é o texto que nós lemos, o Senhor então passa a reinar efetivamente. Vejam bem, Deus é o Senhor de toda a sua criação. Ele domina sobre toda a criação, ele pode interferir a qualquer momento. Por exemplo, quando oramos ao Senhor, quando o povo dele, quando os que temem ao seu nome, quando aqueles que andam na sua presença, né? Aqueles que o invocam de todo o coração, quando eles oram, Deus intervém. Então Deus tem poder de intervenção em qualquer situação. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele tem senhorio.
né? Ele tem soberania sobre toda a sua criação. Você vai encontrar, por exemplo, no Evangelho de João, que diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, né? E lá no verso 12 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, aquele Deus que criou todas as coisas, aquele Deus todo-poderoso, que criou tudo que existe, toda a vida que há na Terra, que há todos os corpos celestes, todo o universo e a criação, ele depois se fez homem, né? Esse Deus Criador também se fez homem, ele tabernaculou, ele se tornou um ser humano como nós, e veio falar aos homens e veio realizar o sacrifício perfeito, uma vez para sempre, para tirar o pecado do homem, né? Tirar o pecado do mundo, que esse é o nosso problema com Deus, é o nosso pecado, né? Porque Deus é um ser moral, né? Nós vivemos num mundo que rejeita essa característica de Deus e do povo de Deus, né? Não tem nada de moral, não existe nada que seja certo ou errado. Eles dizem isso, mas tem. O próprio Deus estabeleceu suas próprias leis. Tanto é que nas leis físicas, né, essas pessoas que dizem que não acreditam em Deus e que acreditam na ciência, ora, a ciência, ela é baseada nas leis da natureza, nas leis criadas por Deus. Então vejam que não tem como você escapar de Deus, não tem como você dar volta em Deus, não tem como você dar um drible em Deus, não tem como, né? Então, ele tem soberania e tem poder de intervenção, porém, ele entregou aos homens o poder de governar. Ele deu domínio para o homem, para o ser humano, sobre toda a terra. E o homem criou os seus governos. Mas é interessante também a gente notar que o homem falhou, o homem fracassou em todos os seus empreendimentos, né, do ponto de vista geral, do ponto de vista global, né? E todos os governos também falharam. Por quê? Porque a principal função do governo humano é proteger a vida, e o homem tem falhado, ele não tem protegido a vida. Não tem nenhum governo que realmente proteja e dê segurança real e verdadeira a qualquer vida, né? Então o homem falhou, e falhou porque tem se afastado do caráter moral de Deus, tem se afastado do padrão de Deus, dos caminhos de Deus. Por isso que Deus vai trazer, né? Está escrito isso na palavra e nós temos estudado isso, vai trazer o seu juízo sobre todos os homens que têm se rebelado. Agora é interessante também a gente notar que isso já estava profetizado, né? Essa rebeldia dos homens desde o Salmo 2, o Salmo 2. Vejam o que diz o Salmo 2, de 1 a 5. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram, ou se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se, aí vem a resposta de Deus, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, olha só, na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então vejam que isso está profetizado no Salmo 2, 1000 anos antes de Cristo, 3000 anos antes de nós. E isso já se cumpriu um pouquinho no tempo do início da Igreja de Cristo. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, nós vamos encontrar 25 e 26, quando os apóstolos foram perseguidos pelos governantes da época, porque é sempre assim, né? Os que governam perseguem o povo de Deus. Os que têm poder de autoridade, autoridade essa recebida de Deus, eles perseguem o povo de Deus. E eles dizem para Deus, né? Nós não queremos ser governados por você. Nós não queremos as tuas leis, né? Eles sacodem deles as suas algemas, né? A sua orientação, como diz o Salmo 2. E aqui, os apóstolos, depois que eles foram presos, né? E depois foram soltos, eles oraram ao Senhor e eles disseram assim... eu quero ler do 23 até o 26. Diz assim, de Atos 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo. Ele cita o Salmo 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí ele continua, quero continuar na leitura. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus,
ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E aí eles pedem, né? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, aqui virá o tempo, vai chegar o tempo da ira de Deus, em que o Senhor vai tomar o governo do mundo da mão dos homens. E é isso que acontece na sétima trombeta. Ele toma esse governo e passa a reinar. A partir desse momento, nos últimos 3 anos e meio da última semana de Daniel, ou dos últimos 7 anos, que é o tempo da ira de Deus, que é o tempo em que o Senhor vai tomar este livro dos 7 selos e começar a abrir seus selos, e vai tocar as 7 trombetas e vai derramar as 7 taças. Aqui neste momento, no início das 7 taças, ele toma o governo da mão das nações, dos homens, e passa a reinar. E derrama as 7 taças finais da sua ira. E aqui nós podemos verificar, como diz lá no capítulo 14, versículo 10, que é a ira de Deus sem mistura. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui fala, lá está falando, por exemplo, do trono da besta, né, dos seguidores do anticristo, dos que têm a marca da besta, o número o seu número, né? Então, a marca na fronte ou sobre a mão. Então, esses vão beber da ira de Deus, esses vão tomar do cálice da ira de Deus, né, sem mistura, e vão ser atormentados pelos séculos dos séculos na presença de Deus e do Cordeiro. Então vejam, o Senhor vai tomar o governo dos homens e vai trazer as últimas pragas, as últimas taças da ira de Deus sem mistura. E aí o caos será completo sobre a terra, completo. E aí vai ficar escancarado para todo mundo que eles estão na rebelião, que eles não buscam a Deus, que eles rejeitaram a Deus e que eles merecem receber toda esta ira de Deus e do Cordeiro, né? Então vai ser um tempo muito triste. E Deus não deseja isso para você e para mim e para a nossa casa. Por isso que a promessa de Deus a Abraão, né, que ele disse assim: Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E o apóstolo Paulo, interpretando esse texto lá em Gálatas, ele diz que quando ele diz em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, o Senhor estava dizendo em ti significa no teu descendente, que é Cristo. E em Cristo todas as famílias da terra são abençoadas. Por isso ele disse também em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Quando nós nos refugiamos em Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e invocamos o seu nome, cremos no seu sacrifício, nós somos salvos dos nossos pecados e salvos desta ira e salvos para vivermos com Deus para toda a eternidade. Amém? Se você gostou desse conteúdo, compartilha com os teus amigos, comenta aqui embaixo o que é que você acha, o que é que você entende, coloca perguntas, que será bem interessante para a gente conhecer e para a gente interagir. Tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima conversa.